Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, sua professora de ciências. Vamos juntos descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje? E a nossa aula de hoje, ela será sobre pontos cardeais. Nessa aula, nós contaremos com a participação muito especial da professora Ziza Guiar, de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara gnomo, utilizando o próprio corpo. Vocês vão observar que daqui a pouco vai ter um VT de uma aula muito especial que nós gravamos e nós vamos utilizar o corpo da professora Ziza como gnomo. Quero que vocês prestem atenção nisso. Para demonstrar a posição da sombra em horários variados. Então, na aula de hoje, nós teremos a seguinte pergunta problematizadora. Como a utilização de um gnomo pode nos ajudar a inferir qual lado é o leste e qual lado é o oeste? Então, essa participação muito especial da professora Ziza foi uma aula que nós gravamos lá na Praça do Papa. Então, bora comigo descobrir o que nós aprontamos lá? Chegamos! Estamos aqui hoje na Praça Governador Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa. E estamos aqui para continuar estudando sobre os pontos cardeais. Professora Ziza, qual que é a nossa localização aqui da Praça do Papa em relação a Belo Horizonte? Então, aqui em Belo Horizonte, aqui é a região sul. E que é uma região muito alta de Belo Horizonte, também está ventando bastante, né? E é interessante a gente ter como referência essa praça, principalmente porque a gente depara com o paredão da Serra do Curral. E é a nossa referência como sul de Belo Horizonte. O lado oposto, nós vamos ter a região norte, que vai ter a Pampulha, o Mineirão, né? E uma coisa interessante, nós temos o eixo da Avenida Afonso Pena, que ela é o prolongamento da Praça do Papa e que lá na rodoviária então indica a região norte. Se você está lá no pirulito da Praça 7, você tem o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Amazonas. Se você vai em direção à Praça da Estação, é a região leste, até Sabará é a região leste. E o lado oposto, você vai ter, da Amazonas, você vai ter a região oeste, Praça Raul Soares, em direção à Contagem. Então, é uma referência interessante para nós, Avenida Afonso Pena, e aqui essa praça na região sul. Muito bem! E hoje também nós vamos aprender a identificar um gnomo, que é aquele material que é como uma haste que dá para a gente observar a sombra dos objetos. Então nós vamos fazer uma simulação aqui, mas lembra lá das nossas aulas passadas. Ao entardecer, a sombra vai ficando cada vez maior. Quando é por volta do meio-dia, é onde a sombra está menor, por causa que o Sol está mais alto no céu. Tudo isso, o movimento que a gente pode observar do Sol, na verdade, é um movimento aparente, não é mesmo, professora Ziza? Isso mesmo, é importante a gente pensar a Terra como uma grande esfera, um planeta, quem está girando em torno do seu próprio eixo. A partir disso, o Sol, ele está no espaço paradinho, direitinho. Então, quando a gente tem a sensação de que o Sol está se movendo, na verdade, é a Terra que está girando. E a gente vai ver mais nessa aula. Hoje, o nosso gnomo será a professora Ziza. Muito bem. Então, nós vamos fazer um X próximo a esse gnomo, que é o nosso objeto, que vamos observar a sombra.
E aí, acompanha comigo, turminha, a sombra que a professora Ziza está fazendo nesse exato momento. Nós vamos marcar aqui, ó. Agora são exatamente 4 horas e 33 minutos. E assim vamos observar como que a sombra dela irá se modificar ao cair da tarde. Enquanto isso, vamos também conhecer mais algumas características da Praça do Papa e da sua localização. Professora Ziza, olha o quanto essa praça é bonita! Linda mesmo. Aqui a gente consegue ver pessoas de diferentes idades, praticando diferentes atividades, soltando pipa nessa época do ano que está acontecendo bastante. Ah, então uma das características dessa praça é promover eventos, ser um espaço de lazer. Então venha com a sua família também. E se você quiser, pode repetir também os experimentos da aula de hoje. E uma coisa interessante, já que estamos ao pé da Serra do Curral, é a gente pensar que de longe belo-horizontinos podem identificar a serra e facilmente podem saber exatamente onde está a direção sul. Sul. Isso é muito interessante. É também possível se localizar pelo movimento aparente do Sol, professora? Com certeza. Isso é o que nós vamos fazer agora. Ah, muito bem. Então acompanha com a gente. Então vejam só, como o sol está se pondo, a gente tem que colocar a nossa mão esquerda apontada para o pôr do sol. E o lado oposto, a direção leste, em direção ao nascer do sol. A professora Isabela está olhando para frente, a direção norte. E atrás da professora Isabela, nós temos a direção sul. Este movimento de leste para oeste é o movimento aparente do sol. Legal, né? Muito legal, professora Ziza. E para a gente tirar a prova que nossa informação é correta, vamos testar a bússola? Vamos conferir? Para onde está apontando a direção norte da bússola? Então vamos lá. Agulha vermelha. A agulha vermelha está apontando para a direção norte, está apontando para lá, correto? Exatamente, que é a região de Belo Horizonte. Turminha, depois que nós conhecemos um pouco sobre a Praça do Papa, vamos agora para os resultados do nosso experimento aqui na praça. Estamos próximos ao pôr do sol. E nesse momento, é o momento que a gente sabe que a sombra, ela fica mais longa. Então vamos acompanhar comigo se foi isso mesmo que aconteceu? Lembra lá, a nossa primeira marca, ela foi exatamente neste ponto realizado com a fita. Ah, professora, por que tem essa distância da sombra da professora para a fita? É justamente o movimento do sol, ele vai também inclinando, ele faz um arco de movimento. Então, devido à inclinação, a gente também pode observar que o ângulo de incidência da luz, ele fica diferente. Então, observe comigo. Pessoal, e essa é a marca da sombra. Então, o que nós podemos aprender com esse experimento de hoje? Que no início da tarde, a sombra ela é mais curta e à medida que o tempo passa, a sombra ela vai se alongando até a chegada do pôr do sol, que é quando o sol passa da linha do horizonte e aí se torna noite. Bora pro estúdio? Bom, então voltando aqui do estúdio, nós começamos então a responder essa questão. Como a utilização de um gnomo pode nos ajudar a inferir qual lado é o leste e o oeste. Mas antes disso, vamos então discutir a parte teórica. A sombra do gnomo e os pontos cardeais. Observando a sombra do gnomo ao longo de um dia,
Os antigos astrônomos, eles puderam perceber que ela era muito longa ao amanhecer e que iam mudando tanto de direção com o comprimento ao longo do dia. Verificaram que o instante em que a sombra era mais curta do dia correspondia ao momento que dividia a parte clara do dia em duas metades. Agora, olha que coisa mais interessante. É dessa ideia que vem a ideia do meio-dia. Esse instante deram o nome do meio-dia. É a direção em que as sombras se encontravam. Nesse momento, recebeu o nome de linha do meio-dia, ou seja, é uma linha meridiana. Porque o que acontece? O tamanho da sombra que acontece na parte da manhã, ela é igual ao tamanho da sombra que acontece na parte da tarde. Então, se você divide, essas porções em duas, você vai ter duas metades. E essa linha, que é a linha que a gente chama a linha do meio-dia, que faz essa divisão. Então, a linha horizontal, ela é perpendicular à linha meridiana, recebeu o nome de linha leste-oeste, que é justamente a linha do deslocamento, que a gente pode observar do movimento do Sol no céu. Então, o Sol, no céu, a gente vai observar esse deslocamento dele do leste para o oeste. Leste no momento do nascer do Sol e oeste no momento do pôr do Sol. De modo que a direção leste foi nomeada aquela que correspondia ao lado do nascer do Sol, ficando a oeste para o lado oposto. Então, a parte leste, o nome leste, refere-se ao nascer do Sol e o nome oeste refere-se ao oposto ao nascer do Sol, que seria o entardecer, o cair da tarde. Bom, então aqui nessa imagem, o que a gente pode observar? Os pontos cardeais do gnomo. Então, essa haste aqui, pessoal, é o que a gente chama de gnomo, certo? E aí, nós vamos observar as sombras. Vai existir uma sombra, que vai ser a sombra aqui, da direção leste. Quando essa sombra da direção leste ela acontecer, é porque o Sol está posicionado na direção oeste. Então, nesse momento, essa aqui é a sombra da tarde. Sol na posição oeste, a sombra vai ser o lado leste. No nascer do dia, o Sol estará no lado leste. E a sombra, professora? Onde estará a sombra? A sombra estará do lado oeste. Então, no nascer do dia, o Sol nasce na posição leste, mas a sombra estará virada para o oeste. A linha que divide as sombras ao meio é chamada de linha meridiana. E a partir disso foi chamado o meio-dia, certo? Então, a linha meridiana é a linha do meio-dia. Mas uma curiosidade, ao meio-dia é o momento onde nós teremos a menor porção de sombra, certo? Só que tem um evento que acontece que é importante a gente comentar sobre isso, que é o seguinte: quando estamos no inverno é o momento em que nós recebemos mais ou menos luz do Sol, menos luz do Sol. Então, significa que ele está mais inclinado.
Se ele está mais inclinado, a gente vai ter uma maior sombra. Então, no inverno, se a gente for comparar as sombras do meio-dia, a sombra de meio-dia do inverno ela é uma sombra um pouco maior em relação às outras. No momento do verão, que é onde a gente vai receber grande parte dos raios do sol, essa inclinação ela é quase perpendicular, que é onde a gente vai ter a menor sombra do sol. Até que um dia, aqui onde a gente mora, né, estamos localizados aqui na região do sudeste do Brasil, a gente consegue observar, né? Acontece um fenômeno chamado sol a pino, que é o momento em que a sombra ela desaparece dos nossos pés, porque o sol vai estar exatamente, os raios, né, fazendo uma linha reta com o objeto, com o gnomo, ok? Então vamos lá, borrachinha e vamos apagar. Apagando. Apagando. E apagando. Muito bem. A sombra do gnomo e os pontos cardeais. De pé, com os dois braços esticados na horizontal e apontando o direito para o leste, definia-se o norte, como sendo a direção da linha meridiana em frente à pessoa e o sul para trás. Assim, foram definidos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, como a gente vê aqui na figura, tá? Então, essa mão dessa pessoa, está apontado na direção do nascer do sol, no lado leste, e o sol, ele irá se pôr a oeste, certo? O norte é na frente aqui da localização da pessoa e o sul é nas costas dessa pessoa. E aí, nós vamos observar esse arco de deslocamento do sol na direção leste-oeste. Então, vamos apagar as nossas marcações aqui na nossa tela para a gente passar para o nosso próximo ponto de discussão. Atividades. Qual desses desenhos indica a sombra que foi feita de manhã? E qual indica a sombra da tarde? Então, vamos lá no nosso raciocínio, certo? O sol, ele nasce aqui, ó, no lado leste, tá? Como está indicado aqui. Se o sol nasceu no lado leste, a sombra que ele vai fazer é do lado oeste. Então, essa aqui, pessoal, é a sombra da manhã. Certo? O sol vai se pôr à tarde no lado oeste e a sua sombra será projetada do lado oposto. Então, essa aqui é a sombra da tarde. Muito bem. Vamos pegar aqui a borrachinha para a gente passar para o nosso próximo exercício. Qual desses desenhos indica a sombra que foi projetada mais cedo? Então, pessoal, quanto menor a sombra, tá? Mais cedo ela foi o quê? Projetada. Essa aqui possivelmente é a sombra da tarde, que é a sombra mais longa. Na aula de hoje, então, nós aprendemos a identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara gnomo, utilizando o próprio corpo para demonstrar a posição da sombra em horários variados. Estas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada pela participação de todos vocês
e até a nossa próxima aula de ciências.